Você sabia que, em média, 25% do patrimônio de uma indústria está dentro do estoque? E que desses 25%, 6% em média, representam itens de manutenção? No vídeo de hoje eu vou te ensinar em 5 passos rápidos e práticos como que o setor de manutenção deve atuar na gestão do estoque. Então, se você tem interesse em saber como que é feita a gestão de estoque de uma forma produtiva, esse vídeo é para você. Olá, aqui é o Jonathan da Ingeteles e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode fazer a gestão do estoque da sua empresa, dos itens de MRO, que são itens de manutenção, reparo e operação, em 5 passos rápidos e práticos. No vídeo de hoje nós vamos ver como que o gestor de manutenção deve atuar em relação à gestão de estoque. Como eu disse no início do vídeo, em média, 6% do que se está dentro de estoque de uma empresa são itens de manutenção. E esses 6% representam, em média, 25% do custo anual de manutenção. Então, é um peso significativo, é um volume de dinheiro significativo que circula dentro de estoque. Então, qualquer erro que nós tivermos no momento do dimensionamento do estoque vai ser um prejuízo financeiro que vai acompanhar a empresa por longos períodos de tempo. Então, aqui eu vou te passar um passo a passo para você implantar hoje na sua empresa. Imagine que você chegou na sua empresa hoje e a missão que foi lhe passada foi fazer a gestão do estoque dos itens de manutenção de uma forma profissional. Basta você seguir esses 5 passos rápidos e práticos que você vai ter sucesso nessa missão. Então, os 5 passos são: primeiro, inventário do estoque. Segundo, análise ABC desses itens. Terceiro, análise do consumo desses itens nos últimos 36 meses. Quarto, divisão em categorias. E quinto, o ponto de ressuprimento. Então, o inventário do estoque. Aqui é onde nós vamos entender, ter clareza de tudo aquilo que já está dentro do estoque. Lembrando que nós estamos falando de um dos requisitos para a implantação do PCM, que é a gestão do estoque. Então, antes de introduzir mais itens no estoque, os itens de manutenção preventiva, eu tenho que entender o que eu já tenho dentro do meu estoque. Então, como que é feito esse inventário do meu estoque? Eu preciso das seguintes informações. Você vai levantar, primeiro, o código do produto, depois, dividir isso em grupo, depois, fazer a descrição desse item. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um rolamento 2458. O código desse rolamento 2458 representa um rolamento 6310C3. Depois eu vou levantar o custo unitário desse item e quantos itens desse eu tenho no meu estoque. A partir daí eu vou colocar qual é o meu fornecedor principal e o código daquele meu fornecedor principal. Caso eu não tenha um código voltado para esse meu fornecedor ou um fornecedor principal definido, eu posso lançar ali quem são as pessoas que eu costumo comprar, eu posso até deixar isso em branco. O importante aqui dessas informações é o quê? Eu levantar qual que é o item que eu tenho, dar um código para esse item, caso esse item não tenha código, o custo unitário e a quantidade que eu tenho em estoque. A partir daí, eu consigo chegar na informação de quanto de dinheiro eu tenho parado em estoque. Feito o inventário do meu estoque, agora eu vou partir para algo chamado curva ABC. Então, o que é a curva ABC? Agora eu tenho que conhecer, dentre todos aqueles itens que eu levantei, quais são aqueles itens que têm prioridade para mim e que representam o maior valor do meu estoque. Como assim? Eu vou definir, usando a lei de Pareto de uma forma básica, quais são os 20% dos itens do meu estoque que representam em média 80% do meu valor total de estoque. Ou seja, 20% dos itens que representam em média 80% do meu custo de estoque. Feito isso, o segundo passo é fazer a análise ABC desses itens. Eu levantei todos os itens que eu tenho em estoque e cheguei no meu valor total. Agora eu vou definir qual que é a criticidade A, B e C de cada item. Isso serve para eu ter clareza de quem joga o meu custo de estoque para cima, quem eleva o meu custo de estoque, quais desses itens têm uma criticidade maior para mim. Como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que entender o que de fato é a curva A, B e C. Os itens de criticidade A são aqueles itens que representam 20% do volume de estoque e esses 20% representam em média 80% do valor total de estoque. Então imagine a seguinte situação: eu tenho um estoque que o valor total dele, o custo dele é de R$10.000. Eu tenho R$10.000 em itens ali. E
eu também tenho 10 itens no meu estoque. Desses 10 itens, eu tenho 2 rolamentos que eles valem R$ 8.000. Então, eu tenho 20% dos meus itens, 8 rolamentos, que equivalem a R$ 8.000, 80% do meu estoque. Então, eu tenho que definir a minha curva ABC para saber quem são os meus itens de criticidade A, B e C. Os itens de criticidade B são aqueles itens que têm em média 50% do volume do estoque e que têm um valor de 15 a 20% do valor total de estoque, do custo total de estoque. E os itens de criticidade C são aqueles itens que representam em média 30% do volume de estoque e tem peso de 5% no valor de estoque. Então você vai traçar quem são os meus itens de criticidade A, B e C. Esse é o segundo passo. Essa etapa é importante para que nós possamos calcular o nosso ponto de ressuprimento. Então, a terceira etapa consiste em fazer análise do consumo daqueles itens de estoque pelo período de 36 meses. Então, através do consumo desses itens, eu vou fazer a minha projeção de estoque mínimo e ponto de ordem. Vamos supor que você não tem o histórico de consumo dos últimos 36 meses. Você pode fazer com dos últimos 24. Ah, não tem dos últimos 24. Você pode fazer com dos últimos 12. O que é importante que você saiba é que não tem como fazer a etapa 4, a etapa seguinte, sem você ter pelo menos 12 meses de histórico de consumo dos seus itens. Então, se você está fazendo hoje essa implantação, volte a alguns vídeos sobre a implantação, o processo de implantação do planejamento e controle de manutenção, que lá você vai conhecer todo o passo a passo para implantar o PCM, para ter esse histórico de 12 meses pronto. O que é importante que você saiba é isso, não tem como você fazer a próxima etapa sem ter pelo menos 12 meses de histórico de consumo dos itens. Nós pedimos em média 36 meses, porque quanto maior o seu tempo de consumo, quanto maior você tiver de histórico de consumo, mais confiável será o cálculo de projeção para estoque mínimo e também para o ponto de ordem, para você definir quais itens são estocáveis ou não. Como acontece essa análise do consumo nos últimos 36 meses? É de uma forma bem simples. Você vai pegar todo aquele levantamento que você fez de inventário e vai analisar mês a mês qual foi a movimentação de cada item no estoque. Para que você vai ter que levantar isso? Para você chegar e categorizar esses itens. Agora na etapa 4 você vai dividir esses itens que estão dentro do seu estoque em 3 categorias. Itens estocáveis, itens make to order e itens obsoletos. Os itens estocáveis são aqueles itens que devem ficar no estoque. Os itens make to order, que a gente também chama de itens MTO, são aqueles itens que você vai ter um lugar reservado para ele no estoque, porém ele não é uma reposição automática, você compra de acordo com a necessidade. Os itens obsoletos são aqueles itens que nem devem estar no seu estoque, você tem que dar um fim naqueles itens. Você pode vender, você pode fazer uma parceria comercial com algum fornecedor, às vezes até você fazer uma doação desses itens ou vender a preço sucata é mais vantajoso, porque na maioria das vezes só o espaço que o item obsoleto ocupa já é mais caro que o próprio item. Então a sua função nesse momento, o seu objetivo é descobrir quem são os itens que você deve deixar no estoque, quem são os itens que você vai deixar um espaço reservado para ele dentro do estoque e quais são os itens que não devem ficar no seu estoque. Esses itens que não devem ficar no seu estoque é um dos fatores que joga o seu custo de estoque de manutenção lá para cima. Como você faz esse cálculo? Como você vai chegar à conclusão se o item ele é estocável, make to order ou obsoleto? Calculando um indicador chamado IMD, intervalo médio entre demandas. O intervalo médio entre demandas ele vai te dar um número para cada item, você vai calcular esse indicador para cada item de acordo com o histórico de consumo que você levantou na etapa anterior e a partir desse indicador que vai ser gerado para cada item, você vai ter um número para analisar se aquele item é estocável, make to order ou obsoleto. Então a fórmula para cálculo funciona da seguinte forma. IMD vai ser a quantidade de meses que aquele item teve demanda nula, dividido pela quantidade de meses que aquele item não teve demanda. Essa fórmula pode trazer muita confusão se nós não analisarmos bem o que cada item da fórmula quer dizer. Quantidade de meses com demanda nula são itens onde não foi necessário alimentar o estoque. Como assim? Quantidade de meses com demanda nula foram situações onde eu não precisei alimentar o meu estoque.
E quantidade de meses que não houve demanda foram aqueles meses que eu não tive nem entrada e nem saída daquele item no meu estoque. Então imagine você. Então, o que você vai fazer? Você vai levantar todo aquele histórico de consumo daqueles itens e você vai analisar quais foram os meses que você não precisou realimentar o seu estoque, né? O seu item não chegou no estoque mínimo, você não precisou realimentar, e quais foram os meses que você não teve nem retirada e nem inclusão daquele item e nem abastecimento daquele item no estoque. Com base nisso, você vai fazer a somatória de cada ponto da fórmula e vai jogar na fórmula. A partir daí, você vai ter o IMD de cada item, o intervalo médio entre demanda de cada item. Os itens que tiverem IMD menor do que 5 são os itens estocáveis, ou seja, são aqueles itens que você quer que eles fiquem em estoque e aqueles itens que você vai gerenciar. Os itens que tiverem um IMD entre 2 e 5 são os itens make to order, aqueles itens que você vai deixar um espaço para eles reservado no estoque, mas você só compra de acordo com necessidade. E os itens que têm IMD menor do que 2 são os itens obsoletos, aqueles itens que você pode doar, você pode vender, você pode fazer alguma troca, dar um fim nesses itens, porque o próprio espaço que esses itens ocupam é mais caro que o próprio item. Após você ter descoberto quem são os itens que você quer gerenciar, você vai passar para a etapa 5. A etapa 5 consiste no ponto de ressuprimento. O ponto de ressuprimento é a definição do estoque mínimo do item e a quantidade de ponto de ordem. Como assim? Estoque mínimo é o mínimo que você pode ter daqueles itens no seu estoque. E quando você chega no mínimo, você dispara a compra de uma determinada quantidade. Essa quantidade é o nosso ponto de ordem, ou ponto de ressuprimento também, chamado em algumas literaturas. Como nós calculamos primeiro o estoque mínimo e depois o ponto de ordem? O estoque mínimo ou estoque de segurança, ele serve apenas para duas coisas. Primeiro, para te poupar de um problema caso o seu fornecedor atrase, ou para te poupar de um problema caso você tenha uma variação na demanda. Ele não serve para mais nada, além de não deixar que você tenha um problema caso o seu fornecedor atrase, ou também não deixar que você tenha um problema caso você tenha uma variação repentina na demanda do seu item de manutenção. Então, com base nisso, a fórmula para cálculo do estoque mínimo é a seguinte: o estoque de segurança, ou estoque mínimo, vai ser igual consumo médio daquele item vezes a margem do item. Então, você vai usar aqui o consumo médio vezes a margem. Consumo médio é quanto você consome em média daquele item por dia. Então, você vai pegar esse histórico de consumo que você teve durante os 36 meses e calcular o quanto você consumiu por dia em média desse item. E a margem é a margem que você tem de atraso ou a margem que você tem de variação na demanda daquele item. Você vai multiplicar o seu consumo médio pela margem, a partir daí você vai chegar no seu estoque de segurança daquele item. Com o estoque de segurança calculado, agora você vai calcular o ponto de reposição. O ponto de reposição é basicamente, ou o ponto de ordem, é o quanto você compra daquele item quando ele chega no estoque mínimo. Então, o cálculo é o seguinte: ponto de reposição vai ser igual tempo de reposição vezes consumo médio mais o estoque de segurança. Como assim? Tempo de reposição é o tempo que você tem entre o dia que você faz a solicitação daquele item até o dia da chegada daquele item na sua empresa. Basicamente, é o lead time do item. Então, se você tem um lead time médio desse item de 7 dias, é esse tempo que você vai considerar. Se você tem um lead time médio de 10 dias, de 15 dias, de 20 dias, é isso que você vai considerar como tempo de reposição. Você vai multiplicar isso pelo seu consumo médio. O seu consumo médio é o mesmo usado na fórmula anterior que eu passei para você. E vai somar isso com o valor encontrado de estoque de segurança. A partir daí você vai chegar na quantidade economicamente ideal para você disparar a compra daquele produto. O quanto você compra daquele determinado produto. Qual que é o maior problema que a gente enfrenta em relação à gestão da manutenção, que o valor do estoque geralmente fica alto? Primeiro, os gestores de manutenção não sabem categorizar os itens de acordo com criticidade, dividir a criticidade A, B e C de cada item. Segundo ponto, geralmente tem um erro na hora de parametrizar os itens que são estocáveis, make to order ou obsoleto.
Então, você coloca muitos itens em estoque, não tem um parâmetro de intervalo médio de demanda e acaba colocando muitos itens em estoque, consequentemente você gasta mais dinheiro. E terceiro ponto, geralmente acontece o erro na parametrização do estoque mínimo e também no ponto de ordem. Se eu tenho muitos itens em estoque com o meu parâmetro de estoque mínimo muito elevado, eu tenho uma demanda alta de dinheiro entrando toda hora para suprir a minha necessidade de estoque. Eu posso ter o meu estoque mínimo bem nivelado, mas se eu não tiver bem parametrizado meu ponto de ordem, eu vou gastar muito dinheiro para fazer essa determinada compra e vou errar na gestão de estoques do mesmo jeito. Então, preste minha atenção nos pontos que eu citei aqui. Se você não tem a maior parte dos dados citados, volte algumas casas atrás e recomece o trabalho de implantação do PCM, porque ainda não está na hora de você implantar uma gestão de estoques baseada nesses itens que eu te falei. Gestão de estoques é um dos últimos requisitos para a implantação do PCM. Então é natural que quem não tem um PCM já em processo de implantação não tenha boa parte dos dados levantados aqui. Pensando em te ajudar nisso, eu deixei aqui no link da descrição uma planilha para você baixar, para você ter acesso a um cálculo da curva ABC do seu estoque, para te ajudar na segunda etapa dessa fase de implantação da gestão de estoque. Também vou deixar aqui nesse vídeo um link para você acessar o artigo onde vai estar registrado tudo isso que eu falei aqui. Todo o embasamento teórico vai estar nesse artigo. Se você quer assistir mais aulas como essa, se inscreva no canal e deixe um like desse vídeo caso esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.